particular de ensino, a demissão em massa no período de férias escolares tira o sono dos professores. Para algumas instituições, renovar o quadro de funcionário nessa época significa diminuir despesas. Algumas instituições de ensino particulares no DF estariam demitindo professores em massa em períodos específicos no ano. Em alguns casos, a demissão acontece por reestruturação do corpo docente exigido pelo MEC ou pela avaliação dos próprios alunos. Mas, segundo professores e sindicato, o principal motivo é a redução de custos. Que nós sabemos que hoje quase todas as instituições de ensino, elas têm um plano de carreira. E esse plano de carreira parte de um piso bem aquém daquilo que as instituições vinham pagando para os seus professores, principalmente professores que já têm mais de 5 anos na casa. Né? Então, um professor novo hoje que entra na casa, entra com um piso e esse piso é igual para todos. Na semana passada, só uma instituição aqui do Distrito Federal demitiu 60 professores. Esse número representa 35% do docente. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público e acompanhado pelo Sindicato dos Professores. O sindicato, a gente vem trabalhando cada vez mais no sentido de fazer com que as instituições evitem a demissão em massa dos professores. A gente sabe que a legislação não garante, não tem nenhuma garantia que evite essa demissão sem critérios. A gente tem trabalhado no Congresso Nacional pela regulamentação do setor privado, né, onde o sindicato defende que a demissão seja em função de algum motivo, seja por avaliação, né, por outros critérios e não apenas por questões econômicas. O projeto de lei faz parte do Plano Nacional de Educação para regulamentar o setor e evitar que a qualidade do ensino seja prejudicada. Para o sindicato, a educação já está sendo afetada com a alternância de profissionais. Essa professora acha o contrário. Segundo ela, os alunos exigem um ensino cada vez melhor. A qualidade do ensino do DF ela vem melhorando. Os alunos estão atentos, porque eles são os consumidores exigentes. Então, se, por exemplo, um professor não atende às necessidades do aluno, ele reivindica, ele vai até a coordenação, ele vai até a direção de curso e ele reivindica os seus direitos. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Andressa Santoro, especialista em direito trabalhista. Doutora, obrigado pela sua participação. A gente viu na reportagem da Carol que uma faculdade demitiu 60 professores. E a gente recebeu a informação de que essa faculdade não vai pagar o FGTS alegando falta de dinheiro. Ela pode ser punida por isso? Com certeza. A ação judicial prevista para essa situação já está sendo ajuizada. E, inclusive, os professores estão sendo mobilizados, né, nessas circunstâncias para poder solucionar esse caso. E o sindicato, como apareceu na reportagem, vem criando mecanismos para evitar esse tipo de ação, né? Como um período de estabilidade, até mesmo o tribunal com a súmula 10, enfim. Nós temos algumas perguntas feitas pela população na rua. Vamos dar uma olhada na primeira. O meu nome é Edione. Eu gostaria de saber em que situação o professor pode ter a carga horária reduzida. O professor, ele em regra, não pode ter a carga horária reduzida. Somente nas situações de alteração de grade curricular, redução de turma ou por própria solicitação do professor. Para não haver a redução salarial e, por consequência, a violação do princípio da irredutibilidade salarial previsto na Constituição Federal. Hoje é comum a gente ver professor recebendo assédio para que ele peça demissão. Ele tem como provar que ele está sendo assediado? A prova, nesses casos, é complexa, é difícil, porque, geralmente, tem que haver uma testemunha, um documento, algo corpóreo, físico, para que o juiz possa avaliar. Se ele tiver essa prova, o que ele deve fazer? Ele deve, com certeza, procurar um advogado ou sindicato para apresentar os fatos e as provas que pretende produzir no processo e, assim, ajuizar a ação judicial. Vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Meu nome é Maria de Lourdes. Eu gostaria de saber se quando o ano letivo começa no meio do mês, se o professor tem direito de receber pelo mês inteiro. E aí, doutora? De acordo com o artigo 322 da CLT, o período de recesso ou de férias escolares é remunerado, ou seja, é devido que o professor receba, sim, um salário, independentemente do dia de início do ano letivo. Mas ele pode ser demitido, por exemplo, no período de férias?
se ele for demitido no período de férias, acarretará uma indenização ao empregador correspondente a todas as verbas salariais de todo o período de férias até o primeiro dia do ano letivo. Isso para que realmente se evite a prática de dispensa imotivada nesse período. Demitir os mais antigos para contratar profissionais novos, recém-formados, geralmente com um salário menor. Essa prática é comum hoje em dia nas universidades? Infelizmente, sim. É uma prática comum e que o sindicato também vem no sentido de adotar mecanismos para que isso não se torne rotineiro perante as faculdades e escolas, e demais escolas. Mas isso pode acontecer, então? Não é proibido, por exemplo? Não é proibido, mas há que se considerar também em relação aos professores que já permanecem na instituição de ensino, uma equiparação em relação ao salário, que poderá ser revisto também cada caso na Justiça. Ele pode pedir essa equiparação? Pode, sim, dependendo do caso. Tá. O Congresso estuda criar critérios para a demissão de professores de escolas particulares. Isso vai beneficiar os professores? Sim, beneficia porque quanto maior o campo de proteção do trabalhador, melhor para toda a categoria. Mas acho que esse projeto tem chance de passar? Daí vai depender dos nossos parlamentares. Já é mais difícil, né? Vamos a mais uma pergunta, então, dos telespectadores? Meu nome é Mary Ellen. Gostaria de saber a partir de qual momento o professor universitário pode ser demitido. Os professores eles podem ser demitidos a qualquer momento, mas existem períodos de maior proteção, tanto previsto em convenção coletiva quanto na súmula 10, que é atribuída uma certa indenização para o empregador, justamente com a finalidade de evitar que a demissão ocorra nesses períodos. São dois: o de estabilidade, que é do período de abril a junho e de setembro a novembro, e período de férias escolares previsto pela súmula 10. Caso ocorra a demissão nessas ocasiões, o empregador vai ter que remunerar o professor com todas as verbas salariais devidas até o término do período. E essa regra da súmula 10 vale somente para os professores ou para toda a categoria, toda a classe dos trabalhadores? Toda a classe. Não, toda classe, toda a categoria dos professores. Só vale, então, para os professores. Para os professores. É específica essa regra? Específica. Tá certo. E no caso dele ter sido demitido dentro desse período em que ele não poderia, ele só teria, o que ele teria direito a receber? Todos os salários e verbas trabalhistas correspondentes, como se ele não tivesse parado de trabalhar. Por exemplo, 13º, férias, FGTS, enfim. Hoje em dia é comum a gente ouvir falar em educação à distância, né? E os professores, tem professor que pega uma turma aí com 600 alunos, diferente de uma turma presencial, onde o professor pega ali no máximo 80, 100 alunos. Esse professor ele pode pedir um salário diferenciado, porque ele, na hora de corrigir uma prova, por exemplo, embora as provas sejam pela internet, mas são 600 provas, ele pode ter um salário diferenciado? Atualmente, não existe nenhuma norma regulamentadora dessa situação, porque as limitações são todas previstas em turmas presenciais. E o sindicato, atualmente, procura o Ministério da Educação para solucionar esse problema. Andressa, obrigado pela sua participação. De nada. Até uma próxima. Até a próxima.